candidato a prefeito pelo PSDB de Guaratinguetá, Francisco Carlos. Francisco, muito obrigado por nos receber aqui. Eu que agradeço, Adriana. É um prazer recebê-lo em casa, receber também o Pedro e dizer que nós estamos aí caminhando dentro de uma pré-candidatura no PSDB para a Prefeitura de Guaratinguetá. Francisco, como foi conviver com a ausência do poder? E quais as motivações que o conduzem a pleitear o retorno? Veja, Adriana, essa ausência do poder, no meu caso, na minha vida, não existiu. Na realidade, eu galguei diversos postos na vida, diversas posições na vida com muita luta. Todos sabem em Guaratinguetá que eu fui guarda-mirim, eu fui bancário, eu fui policial, eu estudei, fiz a faculdade de Direito, antes eu fiz um pouco de Física e depois de formado eu acabei sendo procurador do Estado de São Paulo. E minha esposa é procuradora federal, nós tivemos uma belíssima carreira e então estamos acostumados a viver no mundo jurídico e acabamos por não nos apegar às coisas materiais. Nós sabemos que quando você se candidata a uma prefeitura municipal ou a um mandato no Poder Legislativo, é um momento passageiro de sua vida. Na realidade, você está prefeito, você não é prefeito. Agora, como eu sou o procurador de Estado. Então, quando eu deixei a prefeitura, eu já estava preparado. E continuei a minha vida, voltei para a Procuradoria de Estado. Eu gosto também do que eu faço, que é o trabalho jurídico. E, então, eu não senti. Na verdade, eu tenho até o prazer hoje de voltar à pré-candidatura para a Prefeitura Municipal, né, dentro do PSDB. Me sinto até à vontade, porque eu observo que existe uma manifestação popular nesse sentido. Uma manifestação de alguns partidos políticos, mas o mais importante, a manifestação dos cidadãos de Guaratinguetá. Então, quando que essa necessidade aflorou? Você sentiu a questão dos 3 anos. Eu até percebi porque, na verdade, quando houve uma rejeição nas minhas contas de 2003 na Câmara Municipal por falta de pagamento precatório, com a votação eu percebi que era uma votação política e que com aquela votação eu poderia me tornar inelegível. Então foi quando eu senti que era o momento de eu voltar. E voltar não pela aprovação ou rejeição das contas por falta de pagamento precatório, voltar para a Prefeitura Municipal pelas mãos da população, que é o legítimo detentor do poder, nós sabemos disso. Antes de ser prefeito, de ocupar esse cargo público, você teve uma experiência legislativa, você foi vereador. Essa experiência legislativa contribuiu em quê quando você esteve prefeito? Olha, veja, eu ingressei na política, inclusive é interessante, convidado pelo prefeito Nelson Matídios e pelo meu amigo, meu vizinho, seu Zé Romão, que foi vice-prefeito de Nelson Matídios. Isso foi em 1992. Acredito até que você não tivesse nascido ainda nessa época, né? Que bom! Na verdade, eu recebi o convite para ser candidato a vereador. Eu lecionava nessa época na Faculdade Salesiana de Direito em Lorena e lecionava na Faculdade de Economia aqui em Guaratinguetá. E acabei sendo eleito, na realidade, por alguns amigos dos meus pais, alguns amigos meus, mas votação maciça pelos estudantes na época. E me vi vereador. E em decorrência da minha atuação na Câmara Municipal, no meio do mandato, eu fui convidado a ser candidato a deputado estadual pelo PSDB e recebi um apoio muito grande do então governador Mário Covas, do Fernando Henrique, que foi presidente, do Geraldo Alckmin, e acabamos por ser o candidato mais votado do PSDB no Vale do Paraíba. E acredito que aquilo tudo fez com que eu me tornasse mais conhecido no meio da nossa sociedade, da nossa comunidade, da nossa gente. E com isso eu me candidatei a prefeito e tive a felicidade de ser na verdade, o prefeito do segundo milênio, né? E depois, com a reeleição, o prefeito do terceiro milênio, o primeiro prefeito reeleito da história em Guaratinguetá. Mas em 1997, quando eu assumi, eu já trazia a bandeira da Justiça Social, que é a bandeira do PSDB. E isso me fez acreditar que era possível não só investir em obras, em questões materiais, era preciso investir no homem. E nós fizemos esses investimentos em Guaratinguetá. Na área social, nós tivemos um governo muito atuante nessa área, fazendo com que Guaratinguetá se despertasse.
Guaratinguetá passou a ser uma cidade respeitada. Eu me lembro que a revista Exame nos colocou como a 68ª cidade do país para negócios. E era a 7ª do estado de São Paulo. Então, Guaratinguetá estava bem naquela época, o IDH foi subindo, nós assumimos a prefeitura com um índice de arrecadação de ICMS, participação do município, de 0,19. Quando entregamos o governo, em 2004, já estávamos com 0,26. Então, mostra a pujança da economia de Guaratinguetá. E tudo isso fez com que eu tivesse essa vontade de voltar. Surgisse, realmente despertou em mim. Mas a questão social. A experiência legislativa, ela contribuiu. Para a sua, quando você estava prefeito, com a sua certeza. relação com a Câmara com Municipal? Certeza. E se eventualmente prefeito, você acha que depois desse período, né, afastado da vida política, você tem um entendimento melhor da função legislativa? Com toda certeza. Como eu fui vereador por 4 anos, e eu tive a felicidade de ter companheiros na Câmara Municipal de diversos partidos políticos, e todos com ideologias diferentes, mas eu tive a felicidade de ter colegas, companheiros preparados para o exercício do Legislativo. Nós debatíamos ideias, nós tínhamos projetos, diversos projetos. Por exemplo, o primeiro projeto de porta de segurança do banco foi da minha autoria, e tantos outros, como de outros vereadores. E também o contato com o Executivo. O contato com o Executivo, a independência do Legislativo. Eu sempre apregoei essa independência entre o Executivo e o Legislativo. É aquele princípio da contenção do poder pelo poder. Quer dizer, um fiscaliza o outro, cada um exercita a sua função dentro dos princípios constitucionais, e nós aprendemos então a conviver com o Executivo naquela oportunidade. Então, quando fomos prefeito, com uma Câmara composta por 19 vereadores, 19, hoje nós temos 11, diferente. Quando nós tínhamos, eram 19 pessoas pensando, vejam bem, e pensamos em termos de partido, de ideologia, e isso foi muito bom para mim, porque eu deixei a Câmara à vontade. Eu fui um prefeito bastante democrático. A Câmara Municipal, inclusive, teve muitas participações em projetos decisivos para Guaratinguetá, como, por exemplo, o transporte coletivo. Eu criei em Guaratinguetá... 3.348, você até lembra. Veja você, em Guaratinguetá nós tínhamos muita invasão de transporte clandestino. E eu criei o transporte complementar, que foi uma forma de você combater o transporte clandestino. E a partir dali, já tinha anotação nas contas passadas e também na minha primeira conta de que deveríamos fazer a licitação do transporte coletivo. Aí a Câmara teve uma participação ativa, com projetos, com ideias, contratamos empresas e chegamos à licitação, porque em Guaratinguetá o transporte coletivo era precário, por 20 anos, desde o governo do Melo. Então nós fizemos a licitação, criamos o TUG e criamos um sistema também que nós estamos esperando ser implantado, que eu acredito que agora vai ser implantado, mas do sistema de terminais, um terminal perto do Senac, com tarifa única, um micro-ônibus circulando no centro da cidade, levando gratuitamente as pessoas para o terminal. Isso tudo está no projeto. O projeto da sua gestão. Da minha gestão, que foi aprovado na Câmara Municipal, sim, inclusive. O atendimento ao deficiente, a distribuição de passe. Então, tudo previsto na lei. Agora é lógico que vai estar sendo implantado ao longo desses 8 anos do novo governo. E se nós, por acaso, o nosso partido, o candidato a ser escolhido pelo nosso partido, for para a Prefeitura Municipal, com certeza nós estaremos também observando agora a nova legislação, que é a referente à mobilidade urbana. Francisco, o PSDB tem uma forma peculiar de fazer oposição. Você acredita, ou você acredita, melhor dizendo, a essa orientação política, a não atuação no Legislativo de Guaratinguetá? Não, Adriana, na realidade, o PSDB é um partido bem formado, é um partido bem constituído, é um partido, inclusive é um dos poucos partidos, por exemplo, em Guaratinguetá, que tem diretório municipal. Muitos partidos têm comissão provisória, e o PSDB, tanto no nível municipal, como estadual, como federal, ele é bem sólido. Mas, na realidade, o PSDB, ele traz sempre à frente dele a defesa da justiça social. Isso aí é investir no homem, desenvolver a população.
que com isso você vai adquirindo riquezas materiais. Mas o PSDB, por sua vez, talvez por sua origem, ele apregou que a oposição tem que ser construtiva. Você não pode fazer a oposição simplesmente por fazer a oposição. Então, às vezes, eu vejo o pessoal comentando, o PSDB não faz oposição, é diferente. Não, é que nós vivemos nesses últimos anos no Brasil, quando o Fernando Henrique foi presidente, quando o Itamar foi presidente, nós vimos uma oposição destrutiva, como vimos também em Guaratinguetá, oposição destrutiva, mas é muito pouco. A oposição destrutiva ela é minoritária e ela não traz soluções. Ela só procura destruir, procura remar contra um desenvolvimento do município, um desenvolvimento de um estado, ou um desenvolvimento até de um país. Torce para que não dê certo. Então, o PSDB é o contrário. O PSDB ele faz a oposição construtiva, ele faz dando soluções. Hoje, por exemplo, nós não temos um vereador na Câmara Municipal, é verdade. Mas nós temos a participação dos nossos membros ativamente em conselhos, Conselho Municipal de Saúde. Nós temos o presidente do nosso partido, que é o Dr. Marcelo Meirelles, sempre nas rádios, defendendo as ideias, fazendo as propostas, e outros membros também. Então é diferente, não é questão de oposição. A oposição inteligente, que eu acredito, é aquela que constrói. Não adianta você fazer oposição somente para destruir, para você assumir o poder, tomar o poder. Isso não traz felicidade para a população. A população não quer ver litígio, a população não quer ver briga, a população não quer ver mentiras, a população quer ver a verdade. E a verdade você traz com a oposição construtiva. Quando da sua saída da administração pública, o grupo que o substitui, fez severas críticas à sua gestão, alegando inclusive o sucateamento da máquina da prefeitura. Qual a veracidade da informação que eles passaram? Olha, Adriana, eu acredito que seja uma inverdade. Até porque disso tudo que foi falado não resultou em nenhum processo a respeito especificamente disso. Somente surgiram processos a partir de 2008, por questões administrativas. Por exemplo, como falaram, tirou 20 mil reais da conta do Fundef e pôs na conta da saúde. As contas não foram aprovadas porque não pagou precatórios. O recinto de exposições foi cedido a parte do cartódromo para uma associação. Ora, era uma associação que criou o kart, que hoje tem nível internacional em Guaratinguetá. E esses processos que surgiram após 2008, acredito mais de cunho político, nada tendo a ver com aquelas severas críticas que você mencionou quando assumiram o poder. Aquelas severas críticas que diziam, na verdade, era que faltava papel higiênico no banheiro, que a máquina estava quebrada, mas na realidade, se você observar, não é sucateamento, pode ser desgaste. Porque desgaste porque nós trabalhamos muito, nós agimos muito dentro do governo. Veja você, por exemplo, na parte de saneamento básico. Rede de esgoto. Quando nós assumimos em Guaratinguetá, nós tínhamos a coleta do esgoto, mas não tínhamos o tratamento do esgoto. Nós tínhamos uma estação na Vila Bela, que foi construída no governo do Nelson Matírios, mas não estava funcionando. Nós colocamos em funcionamento. Depois construímos uma estação de tratamento de esgoto no bairro do Campo do Galvão e construímos uma nas Pedrinhas. Nós chegamos a 19% de tratamento de esgoto aqui em Guaratinguetá. Veja bem. E quando nós estávamos deixando o governo, nós chegaríamos a 53% de esgoto tratado. Por que isso? Porque eu e o Laércio, que nos foi cedido pelo governador Mário Covas, pela Sabesp, eu quero até mencionar isso, fazer um parênteses, e dizer que é muito importante. Veja você que hoje o governador Geraldo Alckmin está no governo, é do PSDB. Essa harmonia entre governo do estado e governo municipal, ela é muito importante para o desenvolvimento do município. O governador Mário Covas, o governador Geraldo Alckmin, eles sempre trabalharam de modo a nos ajudar dentro dos ideais partidários, dentro dos nossos princípios. Veja você que eu consegui 2 pontes sobre o Guaratinguetá, sobre o Rio Paraíba. 2 pontes. A ponte Dr. Netinho, dentro do complexo Mário Covas, e a ponte Cabo Chicão. Se não tivéssemos essas pontes... Complexo viário. Guaratinguetá seria um caos. Nós criamos um complexo viário aqui em Guaratinguetá. Imagine você, a população do Jardim do Vale, saindo hoje para ir trabalhar na BASF, na Tecno, na Liber, vindo até a ponte aqui do Ponte Nova, perto do Hospital Frei Galvão, enfrentando a Avenida Rui Barbosa.
Seria um caos no trânsito, com certeza, com certeza. Então, eu até quero dizer que essa parceria com o governo do estado nos ajudou muito. Porque você governar não é simplesmente você executar. Por exemplo, eu terminei a avenida, a ponte do Dr. Netinho. Aí foi executada a avenida. Essa execução da avenida já estava planejada. Sim. O governar é planejar. Você tem que pensar no futuro, você tem que pensar em gerações. Você não governa para agora, para você ver o resultado. Imagine se nós tivéssemos esses pensamentos de imediatismo em relação ao Coliseu Romano. Nós não teríamos o Coliseu. Do Egito lá, as pirâmides do Egito. Quer dizer, nós não teríamos. Então você não pode ser imediatista. Então nós planejamos o quê? O desenvolvimento de Guaratinguetá. O surgimento de novos polos residenciais, novos polos industriais. Colocamos as pontes nas extremidades de Guaratinguetá. Elas não apareciam aos olhos da população que estava no centro. Vejam, então essas duas pontes, o governar é planejar. Você tem que pensar para o futuro. Então essa parceria, essa harmonia com o governo do estado foi muito importante para Guaratinguetá. Veja você também que dentro dessas parcerias, nós trouxemos a Justiça Federal para Guaratinguetá. Guaratinguetá tinha um problema sério. O pessoal da aeronáutica tinha que se deslocar a São José dos Campos para as ações. Aquelas pessoas que às vezes eram acusadas de crimes ambientais aqui na Serra, em Cunha, eram obrigadas a se deslocar a São José dos Campos. Quer dizer, pessoas às vezes simples, que não tinham condições. Então, com a Justiça Federal em Guaratinguetá, houve realmente uma melhoria nesse campo jurídico. Por outro lado, dentro dessa parceria com o governo do estado, que eu acho muito importante, veja você que hoje, volto a lembrar, que hoje é governador Geraldo Alckmin, que é do PSDB. Então essa parceria nos permitiu também trazer o PROCON, o PAT, o Banco do Povo, que faz financiamento, e outras coisas mais para Guaratinguetá, o UBS, a Unidade Básica de Saúde do Jardim do Vale, foi uma parceria com o governo do estado, a do Parque São Francisco foi uma parceria com o governo do estado. Então, eu vejo que realmente nós produzimos muito para Guaratinguetá. O governador Mário Covas não cedeu Laércio, o engenheiro sanitarista. Foi a primeira vez que um engenheiro sanitarista com experiência de Sabesp, de mais de 20 anos, ocupou a frente da SAEG. Com isso, eu me recordo muito bem, falavam que era preciso construir uma nova estação de tratamento de água em Guaratinguetá, que senão a água ia acabar. Era limitada. E, na verdade, eu também falava isso. Na verdade, quando o Laércio chegou, vimos que não era. Nós rasgamos a cidade, levamos água para Tamandaré, levamos água para o Alto das Almas, parte alta do Pedregulho, IAPI, e o esgoto, voltando nele, deixamos assinado em 2004, quando estava acabando o nosso governo, junto com a ANA, um convênio para a vinda de 6 milhões de reais para fazer a estação de tratamento de esgoto no bairro do Pedregulho. Pelo que eu saiba, ainda não foi feito, pelo que eu saiba. Mas deixamos, e nós chegaremos a 53% de esgoto tratado. Então essa é a parte de saneamento básico, que é muito importante, e a água que levamos a todos os bairros. A parceria trazendo o Laércio, um engenheiro sanitarista experimentado, para Guaratinguetá. Você falando de Sabesp, de Laércio, eu estou me lembrando de uma discussão recente que ocorreu em Guaratinguetá, que foi da possibilidade da Sabesp prestar o serviço de Guaratinguetá, um serviço que é feito pelo SAEG desde 1972, se eu não estou equivocado. Você, enquanto gestor público, que foi prefeito 8 anos, qual a análise que você fez? Você foi contrário? Você seria contrário a essa possibilidade? Veja, eu acho que cada governo ele tem a liberdade de escolher suas ações. Ele é eleito pelo povo. Nós temos que respeitar a vontade popular. Sim. Então eu, na realidade, respeito a decisão desse governo, do governo atual. Agora, o que eu quero dizer é que se eu fosse prefeito, na minha época, eu não faria isso. Inclusive, eu acredito que... se você for eleito, isso não... eu sou pré-candidato, né, Adriana? Na verdade, se meu partido me escolher, ou o candidato que for escolhido dentro do meu partido, sim, eu tenho certeza que o PSDB, à frente da Prefeitura Municipal, jamais faria essa terceirização, essa concessão onerosa do SAEG.
veja você que a parte de esgoto, que a Sabesp é expert, a Sabesp vai terminar agora no Vale do Paraíba, nas cidades que ela tem convênio, o tratamento de esgoto. Aqui em Guaratinguetá, não sei quantos anos vão para frente, quanto tempo que foi feita essa concessão. Mas a parte de esgoto, que era mais importante, que nós deveríamos ter passado, poderíamos, em tese, passar para a Sabesp. Mas a parte de água não foi passada, eu fiquei sabendo. Mas eu lamento, porque na realidade a SAEG sempre foi a menina de olhos, bonitos olhos, para a Prefeitura Municipal de Guaratinguetá. Você sabe que quando o meu pai era vivo, ele teve uma participação política na época do governo do Bloco. E eu ouvia as conversas dele, observava, e você faz a citação de um governo que foi planejado, que foi, segundo você, a sua gestão. De alguns governos que optaram pela maquiagem, que faz uma pinturinha até para que o munícipe possa ver e achar que aquilo é uma benfeitoria, né? A maturidade ou a sua forma de administrar que foi o diferencial nesse caso? Não, eu não quero dizer da maturidade. Eu acho que na realidade, eu tive a felicidade de ter uma boa equipe de governo. Sim. Eu contei também, que eu acho muito importante, com parceria com as entidades sociais de Guaratinguetá, as entidades religiosas. Eu tive uma parceria muito forte com a Igreja Católica, com a Igreja Evangélica, com os espíritas, enfim, eu contei com o apoio da sociedade civil. Então, esse apoio, essa parceria, eu não sei se você se recorda, mas eu falava muito em parceria. Tudo era parceria. E foi parceria, até cansava, mas era verdade. Nós governamos juntos, ouvindo a população. Sim. Eu abria meu gabinete toda quinta-feira, e chegava às 8 horas da manhã na prefeitura, saía às 10 horas da noite, às 22 horas, atendia todo mundo, toda quinta-feira. Por que isso? Porque eu, ouvindo a população, eu fico sabendo o que está acontecendo nos bairros. Era isso era muito importante, e a população queria conversar com o prefeito. Mesmo que você não pudesse atender a reivindicação naquele momento, mas o importante era conversar com a população, e eu fazia muito isso. Porque o feedback da população não é o mesmo que da assessoria. É lógico que não. A assessoria nunca vai falar É totalmente diferente. Não, a assessoria não vive no bairro. Sim. É a mesma história do que o Montoro dizia. Quem vive nos municípios é o povo não vive no Estado. Sim. Certo? Então, por isso que ele descentralizou. Então, na verdade, a gente tem que ouvir. Então, não é um diferencial. Na realidade, nós tivemos uma equipe muito boa, tivemos a participação popular. Veja você que com essa participação popular, nós asfaltamos com recursos da Prefeitura. Não foi recurso vindo do Estado ou do Governo Federal. O Jardim Aeroporto, o bairro de São Dimas, a Vila São José, a Vila Paulista, o André Broca Filho já foi com parceria com a CDHU, o Parque Santa Clara veio verba também da CDHU. Enfim, com essa parceria nós pudemos asfaltar os bairros, usar as máquinas da prefeitura que, segundo informações, estariam sucateadas, né? Mas foram usadas para trabalho, para ação. Nós não terceirizamos serviço, é diferente. A merenda escolar, por exemplo, dentro da educação, vindo para a educação, a merenda escolar era produzida pelas nossas merendeiras, era de qualidade. E nós, eu me lembro até que eu recebi amigos aqui em Guaratinguetá que ficavam admirados, ficavam encantados em ver aquelas crianças se alimentando com qualidade, com satisfação, e eram funcionários da prefeitura que prestavam serviços da merenda. Então, dentro da educação também, nós tivemos a oportunidade, eu me recordo, de construir ou reformar 28 escolas rurais. 28 escolas rurais, muitas delas com apartamento para as professoras. Por que isso? Por que esse investimento na zona rural? Porque nós entendemos que o homem, para permanecer no campo, ele tem que ter condições. E, em especial, para os filhos dele. Sim. Então, se você trouxer o filho, os filhos, as crianças para a cidade, para a zona urbana, os pais vindo atrás, vai faltar homem no campo. E nós sabemos que o homem no campo ele é importante, exatamente, você tem que ter um equilíbrio. Sim. Ele é importante para a produção alimentar, inclusive. Então nós investimos nisso, as estradas rurais tinham qualidade, e não sei como é que está hoje, mas nós criamos os cantoneiros que cuidam dos cortes das estradas rurais. Isso foi a pedido inclusive da Associação Agropecuária. Dentro da zona urbana, nós construímos 3 complexos educacionais muito bons, que é o da Jardim Primavera, do Parque São Francisco, Santa Clara, e aqui do São Benedito, inclusive com as pirâmides do conhecimento, que eram bibliotecas virtuais.
e agregadas à Biblioteca Central, ali perto da estação ferroviária, que nós reformamos também, colocamos elevador. Inclusive, em frente à estação, à biblioteca, tem a estação ferroviária, que nós compramos. Nós compramos e pagamos. E depois ela foi restaurada, né? Mas, na verdade, veja você que na área da educação também é importante você investir no homem. Nós fazíamos o transporte escolar daquelas crianças que já não estavam na zona rural. Então, nós tínhamos um equilíbrio para isso. Nós tínhamos 10 mil estudantes. Nós qualificamos os nossos professores com curso de extensão. Nós trouxemos para Guaratinguetá, com a ajuda do vereador Marucci e do seu José Roberto, que é presidente de SACING, da Igreja Metodista, a Universidade Metodista.